Olá, queridos, bom dia! Estamos aqui mais uma vez com a nossa Escola Bíblica Digital pela Quarta Igreja Batista em Três Lagoas. Hoje nós estamos com a lição de número 44, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. E nós esperamos contar com a sua participação durante toda a aula de hoje. Vai ser muito bom. É uma aula que nos traz algumas explicações claras do porquê Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Então, nós vamos ver essa aula de hoje e nós vamos prosseguindo. Só faltam 8 aulas para nós concluirmos a série de 52 lições, fazendo aquele panorâmica bíblico de Gênesis a Apocalipse. Então, nós vamos ver a nossa tela de hoje, a entrada de Jesus em Jerusalém e a nossa EB digital do dia 7/3/2022, lição 44. Então, nós vamos orar, vamos pedir que Deus esteja conosco na transmissão dessa aula e esteja com você, decodificando, entendendo claramente o que é que Deus quer através dessa informação, dessa aula, desse tema. Pai querido, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de podermos estudar a Tua Palavra, entendê-la, colocá-la em prática e transmiti-la, ó Deus, de uma forma clara, simples, para que todas as pessoas possam entender aquilo que Tu quer falar conosco. Muito obrigado pelo dia de hoje e pedimos que Tu continues conosco durante toda essa transmissão. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desejamos que você que está aí do outro lado da telinha, que você seja grandemente abençoado com a aula de hoje. Vamos lá. Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O nosso texto referência está em Mateus 21, de 1 a 11. E nós vamos fazer essa leitura para que nós possamos entender. Vamos lá. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Olha que interessante. E vamos ver o nosso texto para memorização de hoje. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esse é o versículo que nós devemos decorar hoje, que é Mateus 21, 9. Então vamos agora para o nosso texto de referência, Zacarias 9, 9.
Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Lá em Zacarias, em muito antes do Senhor nascer. E nós temos também outro texto de referência, que é Lucas 19, 29 a 44. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando sobre eles dois homens. Deixa eu ver se eu acertei aqui o versículo. Aqui. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe entre as multidões alguns dos fariseus: Mestre, repreende teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se a estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão todos os lados, e te derrubarão a ti e ao teu filho que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E os objetivos da nossa lição de hoje é ser um crente humilde. Assim como Jesus demonstrou uma atitude humilde e pacífica, quando ele entrou em Jerusalém sobre um jumentinho, devemos ser exemplo de humildade e paz para com os outros e dar louvor e glória a Jesus. Terceiro objetivo, aguardar o Senhor, pois iremos ao encontro de Jesus quando ele voltar como Rei dos Reis. Pois bem, na nossa lição de hoje, poucos dias antes de Jesus ir até a cruz, ele entrou em Jerusalém. E ali, naquela entrada, ele recebeu palavras de glória, de louvor. A sua entrada em Jerusalém não foi apenas um evento passageiro. Nessa lição, nós vamos estudar os 3 pontos de importância de sua entrada em Jerusalém. E primeiro nós vamos ver Jesus montado em um jumentinho. O caminho de Jerusalém, quando ele estava indo para Jerusalém, ele entrou em Betfagé, que ficava um local que ficava perto do Monte das Oliveiras. E ali ele enviou 2 discípulos ao vilarejo mais próximo, a fim de que trouxessem uma jumenta e seu filhote. E isso porque estava registrado já no Velho Testamento que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Então Jesus, interessante que ele fez questão de seguir tudo aquilo que estava registrado sobre ele, cumprir tudo aquilo que estava registrado sobre os fatos e acontecimentos de sua vida, morte e ressurreição. Então Jesus lhe disse: olha, se alguém perguntar para vocês alguma coisa, vocês respondem: o mestre precisa deles. Então Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, uns dos seus discípulos que havia trazido, eles começaram a perceber que uma grande multidão estava seguindo a Jesus. E eles começaram a estender as suas vestes pelo caminho para ele, e também cortando ramos de árvores, estendendo sobre a estrada e gritando em alta voz: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E nós vemos também
que Jesus viria montado no jumentinho, porque já estava predito, já estava prescrito nas Escrituras cerca de 500 anos antes de Jesus nascer. Então o profeta Zacarias falou, ó, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem manso e assentado sobre a jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E para cumprir a palavra, né, que foi dita através do profeta, em Mateus 21:5 nós vimos, ele realmente montou no jumentinho. Jesus, como filho de Deus, ele podia ter entrado em Jerusalém de uma maneira extremamente pomposa. Se ele quisesse fazer jus àquela época, ele escolheram um cavalo muito bonito, uma carruagem. Ele poderia ter feito uma entrada super requintada, mas para cumprir a palavra de Deus, ele se humilhou e montou no jumentinho. Lembra que nós já falamos que o jumentinho é um animal de carga. Quase que ninguém monta no jumentinho, porque ele não tem um caminhar leve, um trote leve, ele é pesado, duro, é a mesma coisa que você andar num carro de passeio e andar na caçamba de um caminhão. É totalmente diferente, não tem aquele molejo tudo. Em Mateus 26, de 39 a 42, nós vemos que, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Indo outra vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então Jesus foi obediente até a morte para nos salvar, até a morte de cruz. Então nós vemos que essa entrada de Jesus, ele poderia ter entrado com uma hoste de anjos, né, mobilizada, um grande toque de trombeta, uma festa digna de um rei, mas ele veio manso e montado em um jumentinho. Zacarias 9:9 diz, alegra-te muito, ó filha de Sião. Então, nesse texto de Zacarias, ele registra que Jesus viria montado sobre o jumentinho, filho de uma jumenta. E em Mateus 21:5, deixa bem claro que eis que o teu rei vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Mateus 11:29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu creio que se fosse um outro rei, uma outra autoridade, jamais iria se sujeitar a estar sentado no lombo de um jumentinho. Mas Jesus deixou bem claro que ele era manso e humilde de coração. Então as palavras e os atos de Jesus completamente diferem das palavras e dos atos dos fariseus e dos escribas. Hoje, como nós, crentes e seguidores de Jesus, devemos imitar a Jesus sendo mansos e humildes de coração, diante de Deus e diante das pessoas, assim como o Mestre nos ensinou. Eu creio que as pessoas esperavam de Jesus, as pessoas esperavam um rei que viesse com uma coroa, num trono, com um cetro, sendo guardado por um grande número de soldados. Então Jesus, quando ele entrava em Jerusalém, uma grande multidão clamava para ele, Hosana nas alturas. A palavra Hosana significa salva, ou ajuda-nos agora. E naquela época, Israel estava ocupado pelo Império Romano, era dominado pelo Império Romano. O povo judeu era oprimido, explorado como escravo pelo governo de Roma. Eles estavam sob a jurisdição de Roma. Por Jesus ter surgido e feito milagres nesse período de tanta opressão, os israelitas acharam que Jesus seria o libertador e que estaria vindo para o salvar do Império Romano. Eles pensavam em Jesus para a época deles, para aquela situação, para aquela realidade que eles estavam vivendo de opressão, de escravidão.
Então, em outras palavras, o povo não entendeu o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Jesus veio para dar liberdade para toda a humanidade, não só para o povo judeu. Então, a humanidade toda estava sob a maldição da morte, a maldição de Satanás. Como resultado lá na criação do homem, com a queda de Adão e Eva. Então, Jesus veio ressuscitar a nossa alma morta através do seu precioso sangue derramado na cruz, a fim de que fossem concedidas bênçãos de salvação através dele. Em 3 João 2, nós lemos: amados, em tudo desejo que prospere, que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. É bem claro, né, que o povo esperava uma prosperidade para aquela época. O povo esperava uma liberdade política, nem tanto religiosa, mas mais uma liberdade política, uma liberdade vivencial, uma liberdade de escolhas que o Império Romano estava oprimindo, escravizando e explorando o povo judeu. Então, eles estavam tão assim, cuidando do seu próprio umbigo, que eles não pensaram que Jesus estava vindo para toda a humanidade, para salvar o ser humano da perdição eterna. Eles pensavam só neles, naquela situação, naquele fato histórico, naquele momento. Então, por isso nós vemos que eles não conseguiram entender a vinda de Jesus ao mundo. Os israelitas acabaram com isso ficando decepcionados, por Jesus não ser o seu libertador do Império Romano. Vocês estão entendendo? Olha né? Eles olhando só para eles. Era um egoísmo, né? Mas Jesus não mudou seu caminho por conta disso. Ele estava destinado a suportar a cruz segundo o plano que Deus traçou para ele. Então, qual era o plano? Para que o preço do pecado humano fosse pago pelo sangue inocente e salvífico de Jesus. Então, não demorou muito para que o louvor de Hosana fosse abafado por outro clamor. Vocês lembram qual? O povo estendeu as roupas, jogou os ramos, mas quando eles perceberam que Jesus não veio como salvador humano para aquele período da história, para salvar o povo judeu daquela época, daquela sua opressão, e eles começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Olha que coisa, né? Então os discípulos continuaram a louvar a Jesus, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Mas os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus se indignaram e incitaram a multidão para que libertassem Barrabás e crucificassem Jesus. Triste, né? Porque eles ficaram incomodados. Porque Jesus citou uma passagem profética do Antigo Testamento. Olha o que irritou as autoridades eclesiásticas da época. Jesus subiu e citou a passagem. Disseram: ouves o que estes dizem? Jesus lhe disse: sim, nunca lestes. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? O amor de Deus e a obra redentora de Jesus Cristo eram tão grandes que, se os discípulos não louvassem, ficou claro no versículo que nós lemos no começo, as próprias pedras haveriam de louvar o seu nome. Então hoje nós também devemos viver uma vida de louvor a Jesus com o coração puro, como o coração das criancinhas que nós lemos, acabamos de ler. Jesus é o nosso Rei dos Reis. O primeiro rei com letra maiúscula, o segundo rei com letra minúscula. Jesus é o Rei dos Reis. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo estendeu suas vestes, o povo clamou, eles tomaram ramos de palmeira, saíram ao encontro, gritando: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Que tipo de rei era ele? Ele não usava um cavalo, mas usava um jumento. O cavalo é símbolo de guerra, enquanto o jumento é símbolo de trabalho, de paz. Jesus veio ao mundo como o Rei da paz, para nos dar paz. Porque quando ele nasceu,
até as hostes celestiais testemunharam de que ele era o Rei da paz. Lembram que os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nós vemos a importância de imitarmos a humildade de Jesus. E, acima de tudo, sermos pessoas de paz, que busquem a paz, que proclamem a paz, que anunciam a paz. Jesus não veio para provocar guerra. E Deus deseja que a nossa obediência seja maior do que o nosso sacrifício. Nós ainda temos muitas pessoas que acham que fazer sacrifícios vão agradar a Deus. Mas deixa bem claro na sua palavra que é melhor obedecer do que sacrificar. E Ele prefere a nossa obediência do que o nosso sacrifício. Então Ele quer que nós obedeçamos a palavra de Deus e vivamos as bênçãos abundantes que Ele tem para cada um de nós. Então, seguindo o exemplo de Jesus de verdadeira humildade, nós devemos viver uma vida realmente sem orgulho, que haja simplicidade nas nossas palavras e nas nossas ações. Nós devemos viver com dignidade para sermos considerados sacerdotes reais de Deus. E devemos viver também de uma maneira que não fiquemos mudando as nossas atitudes. Pensa naquele povo que gritava: Hosana, glórias a Deus. E daqui a um pouco mudou de opinião, mudou de lado e começou a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Então, muitas vezes, quando nós não obedecemos a Jesus, quando não fazemos o que Ele quer que nós façamos, quando não obedecemos a realidade da grande comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, nós também estamos fazendo igual aquele povo, que gritou em um momento: Hosana nas alturas, e depois gritou: crucifica-o. Então, às vezes, nós crucificamos o nosso mestre quando impedimos que o Evangelho seja propagado, quando não nos dedicamos naquilo que sabemos fazer, quando não fazemos o bem ao próximo, quando não buscamos em primeiro lugar as coisas de Deus e ao seu reino. Então, vamos fazer de tal maneira que possamos agradar ao Senhor de todo o nosso coração. E que esse Hosana, aleluia, glórias a Deus, seja uma constante, uma diária nas nossas vidas. E que possamos, com isso, mostrar ao mundo que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, querido, nós chegamos ao final da nossa lição, falando sobre essa importância da entrada de Jesus em Jerusalém, o que ela significou para os discípulos, para o povo, que esperavam um rei deste mundo, um rei guerreiro, lutador, que ia se bater contra o exército romano, e não era para isso que Jesus veio. Mostrar a diferença de um rei humilde para um rei orgulhoso, e mostrar o verdadeiro sentido da vinda de Jesus: buscar e salvar todo aquele que se encontra perdido. Que você possa entregar sua vida ao Senhor, procurar pedir ao Senhor que Ele mostre o que você pode fazer para ajudar no crescimento do reino dele aqui na terra, ok? Queridos, que Deus abençoe, que Deus ilumine seu caminho, te dê paz, prosperidade, e que você possa encontrar em Jesus a resposta para todas as suas perguntas, suas dúvidas e seus questionamentos. Lembre-se, Ele te ama tanto, tanto. Deus te ama tanto, Deus me ama, Deus nos ama, que enviou seu único Filho para ser crucificado, para morrer no nosso lugar, para que dessa maneira nós tivéssemos a oportunidade e o privilégio de um dia estarmos com Ele nos céus. Tá? Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe.